A paz do Senhor a todos. Que bom estarmos juntos novamente para continuar falando sobre algumas coisas importantes de Deus e também da maneira como que Ele salva o ser humano. Bom, eu queria falar nesse instante sobre o caráter moral de Deus, né? Que toda a Escritura nos revela a moralidade de Deus, e a moralidade de Deus, ou seja, os seus atributos morais, são referência, né, que norteia também a nossa própria moralidade humana, porque nós não podemos ter uma moralidade diferente ou agir moralmente diferente do que o caráter de Deus. Entendeu? Porque andarão dois juntos se entre eles não houver acordo. Se você é moralmente diferente do que Deus, e Deus é moralmente diferente, né, do pecador, então isso entra em choque, você agride, né, a Deus. Bom, então nós somos, né, os atributos morais de Deus são revelados nas Escrituras, e uma das coisas é que ele é justo. Se uma pessoa é justa, ele tem normas corretas de agir com o seu próximo. No caso de Deus, Deus age com o ser humano com propriedade, corretamente. Ele tem normas que são corretas, entendeu? Então, o que Deus exige de nós é só que nós não entremos em choque com ele e que nós, né, pratiquemos agressão contra aquilo que ele é moralmente falando. Se realmente nós julgamos as pessoas e nós não podemos ter acepção de pessoas e devemos ter critérios justos para julgar ou deixar de julgar as pessoas, então nós devemos, né, nós teríamos uma moralidade acima da moralidade de Deus, que não usa critério para julgar alguém. Se o juízo de Deus é incondicional, que ele elege, predestina pessoas sem normas morais justas, então aí que podemos dizer que a justiça humana vai bem além disso, que é preferível de ser julgado na justiça humana, o que é um absurdo, né? Então a Bíblia diz que a moralidade nossa deve ser a santidade, que nós nos dediquemos ao Senhor 100%, entregamos tudo ao Senhor, pertencemos totalmente ao Senhor. Isso quer dizer, nós não podemos viver com um pé no mundo e outro pé na igreja. Isso é impossível. Em Hebreus 12, versículo 14, nós lemos o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Então, não podemos ter comunhão com Deus só por um decreto, se não tivermos santidade. Então, o calvinismo denegrece a imagem de Deus, tornando Deus o autor do pecado e da perdição eterna de pessoas que nada podem fazer a respeito. Além disso, reduz o homem, o qual é criado à imagem de Deus. Lembre-se, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, numa vítima involuntária da arbitrariedade de um Deus, né, que age com soberania absoluta e sem critério. Negando a liberdade humana de ele escolher, o calvinismo anula a nossa obrigação moral de amar e de obedecer a Jesus Cristo por escolha própria também, entendeu? Bom, com isso, nós chegamos ao ponto que a eleição é condicional. Deus eternamente impôs condições ao homem para alcançar a salvação e alcançar
a sua misericórdia. E maior condição de todos que é ensinado em toda a escritura, desde Gênesis até Apocalipse, é que a salvação se efetua pela fé. E nos capítulos de Romanos 9, 10 e 11, nós podemos notar esta dependência da nossa fé e que Deus não nos pode salvar sem a fé nele e na sua palavra e nas suas promessas. É uma unidade, 3 capítulos, 9, 10 e 11, é uma unidade. Eu queria dizer também que nós não temos somente as doutrinas de Deus para a gente, assim, conhecer a verdade a respeito de tudo isso. Nós também temos a história de Israel. E nesses 3 capítulos, o apóstolo Paulo usa muita questão histórica. Isso quer dizer, a história é a ação de Deus na prática. Nós temos, então, a doutrina e temos a história. E nós não podemos ter doutrinas antibíblicas e nem podemos ter doutrinas antihistóricas. Isso seria um grande erro. Para você confirmar isso, vou ler em 1 Coríntios 10, versículos 9 até 12. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Essa história, né? História sagrada. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Então, tem que atentar para a história. A advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Isto que já nega alguns pontos dos calvinistas. Porque se você está em pé, você pode cair. E você tem uma advertência histórica para que isso não aconteça com você. Né? Enquanto isso, os calvinistas ensinam, uma vez salvo, salvo para sempre. Você não pode mais perder a salvação, porque Deus decretou a sua salvação sem poder voltar para trás, porque ele é imutável. Ora, isso é tudo doutrina da lógica, mas não da palavra de Deus e nem da história sagrada. Por essa razão, devemos atentar com atenção, né, ao que ocorreu com o povo eleito, Israel, para que não sejamos enganados por teorias antihistóricas que não correspondem com a experiência dos judeus. Falamos, então, do povo escolhido. Isso todos nós, né, cremos que os judeus, Israel, foi o povo escolhido de Deus. Ali pertencia a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Bom, então, a eles foram confiados os oráculos de Deus. É muita vantagem que eles tinham sobre os gentios. Né? Além disso, os patriarcas e também Jesus Cristo foram descendentes deles segundo a carne. Aquilo que eu falei, eu quero ler para você nas Escrituras, para que você saiba que isso está escrito nas Escrituras em Romanos 3, 1 a 2. Vou repetir. Romanos 3, 1 a 2. Qual, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Quer dizer também, né, os circuncidados, os judeus. Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3, 1 a 2.
Outro texto, Romanos 9, versículos 2 a 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, quer dizer que é muita vantagem mesmo. É a mesma vantagem que você teria se você for criado num lar com pais cristãos e tementes a Deus. Você tem, né, uma vantagem muito grande sobre aqueles que são criados em lares que depois se desfizeram, entendeu? Ou em lares onde se blasfema e onde se pratica, né, as coisas do mundo. Bom, então vemos que a vantagem deles sobre os gentios foi enorme. No entanto, por mais que fossem o povo escolhido por Deus, todos que andaram por fé, ou não andaram por fé, eu diria, foram posteriormente rejeitados e se perderam. E isto prova incontestavelmente que a eleição de Deus é condicional, contrária aos ensinamentos calvinistas. Estamos de uma prova histórica incontestável, que nunca foi a intenção de Deus de salvar as pessoas por meio de decretos tão somente, independente da fé de cada um que ele salva, e fé no Senhor Jesus Cristo e fé na palavra de Deus. Por mais que os judeus fossem privilegiados como povo escolhido por Deus, muitos não alcançaram a salvação por motivo de incredulidade. Nem menos os descendentes naturais de Abraão podiam agradar a Deus se não tivessem fé em Deus e obedecessem a sua palavra. Hebreus 11, versículo 6. Você deve conhecer este versículo, ou já ter ouvido este versículo. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, você está separado por ele, separado dele, e aí é sem nenhuma eficácia certa chamada de Deus. Por mais que judeus fossem circuncidados também, e lembre-se, a circuncisão foi um sinal exterior, assim, um sinal físico da aliança que eles tinham com Deus, né? E também a desobediência a Deus invalidou, né, a sua eleição e a sua circuncisão. Isto que pode ler em outro versículo no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 25 até 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão, que são os gentios, observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquela que é circunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a qual é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Esse texto que acabei de ler é Romanos 3, 25 até 29. Bom, toda a história de Israel mostra que somente os da fé serão salvos e serão eleitos, enquanto todos os incrédulos
e também todos os desobedientes a Deus serão rejeitados por ele e deserdados das suas vantagens e das promessas. Por isso mesmo, nem todos os judeus, embora fossem descendentes naturais de Abraão, alcançaram a salvação. Um exemplo disso é Ismael, que foi o filho primogênito do pai de todos que creem, né? Ismael, o primogênito de Abraão, que por mais que ele fosse o eleito principal, foi rejeitado por Deus e Isaac foi escolhido no lugar dele como herdeiro das promessas. E isso você pode ler em Romanos 9, versículo 7. Em Isaac será chamada a tua descendência. Isso você pode comparar, né? Comparar Romanos 9, versículo 7, com Gênesis 21, em versículo 12, onde temos a história da rejeição de Ismael. Embora que Abraão orasse, né, Oxalá viva Ismael diante de ti, essa oração não foi ouvida. Os descendentes abençoados que continuaram como povo eleito foram os descendentes de Isaac. Então, até agora nós chegamos a um ponto muito importante e na próxima vez nós continuamos com esse assunto que a eleição é condicional e sempre uma das condições é a fé nas promessas de Deus e fé na obra redentora de Cristo, principalmente. Deus que abençoe você.